Muito bom. Pessoal, nós vamos começar esse novo curso e a gente vai falar um pouquinho sobre o destino. Vamos ver o que o judaísmo fala a respeito e, para variar, eu vou começar de trás para frente. Mas a gente vai estudar, sim, tudo que aparentemente nós encontramos dentro, de acordo conforme as nossas tradições, de acordo com aquilo que a gente encontra em nossos livros, sobre a influência e o poder dos planetas, como que eles regem, enfim, cada um no seu dia e cada um na sua hora, e como isso influencia o destino de uma pessoa. Apesar de que eu falei que ia começar de trás para frente, nossos sábios falam que, na prática, a gente só tem que encanar para aquilo que chegou na prática para nós, que está descrito em nossos livros, sobre as influências dos astros. Fora isso, não é conselho dos nossos sábios, conforme a nossa tradição, da gente ficar procurando sinais dos céus para poder seguir um caminho na vida. Muitas pessoas perguntaram, por isso eu falei que estou começando de trás para frente, muitas pessoas perguntaram para o Rebbe se é realmente necessário da pessoa ela procurar entender qual que é a estrela que ela nasceu, para poder entender o destino dela, porque estão acontecendo coisas com ela. Então, o Rebbe sempre respondeu aquilo que está escrito em Parashat Shoftim, em Devarim, onde lá a Torá fala que a gente não deve ficar seguindo o que os outros povos falam. E sim, nós devemos seguir também seja, sabe, confia na integridade, que Deus sabe o que está fazendo, não precisa ficar procurando datas, horários e tempos, etc. Vejam só, então eu só quero ler primeiro aquilo que estou começando pelo fim. Mas isso não interfere no nosso curso, que a gente vai estudar realmente todo o processo que os nossos sábios falam sobre o destino. É bom saber, mas não tem que ser o carro-chefe, quer dizer, a pessoa não precisa procurar entender a sua estrela para poder ver se sim ela vai fazer ou não. Quer dizer, não é caminho judaico da pessoa ela ficar olhando no horóscopo baseado no presságio do horóscopo que lá é escrito, assim ele vai marcar e assim ele vai fazer. Que não estou falando, salvo lugares onde já está escrito na lei, enfim, que tem certos costumes. Porque a gente vai abordar exatamente, a gente vai voltar para o início e vamos ver se isso é real, se existe, não existe. Uma coisa é clara, em Parashat Shoftim, que é o quinto livro da Torá, a Torá fala o seguinte, na quarta aliá, na quarta chamada, eu vou ler para vocês o que diz a Torá. Quando você chegar à terra que Deus, seu Deus, está dando a você, você não aprenderá as práticas abomináveis daquelas nações. A terra tinha 7 povos, ninguém deverá ser encontrado entre vocês que passe seu filho ou filha entre 2 fogos para o molech, uma idolatria, que pratique adivinhações do bastão, haja com base em tempos propícios. Isso aqui, ó. Age com base em tempos propícios. Isso significa, Rashi comenta, isso é chamado em hebraico meonen. Meonen significa uma pessoa que ela dá prazo. Sabe o quê? Olha, hoje é bom para fazer isso, hoje é bom para começar um negócio, hoje é bom para fazer coisas, etc. Então a Torá diz, não faça isso. Não pratique adivinhações com base em ocorrências estranhas, não pratique feitiçaria, não pratique adivinhações com animais, entendeu? Volte-se para a feitiçaria de Ov e Doni, são outros tipos de idolatria. Levante-se e consulte com os espíritos dos mortos, não deve fazer nada disso. E sim, a Torá diz o seguinte, pois quem fizer essas coisas será abominação para Deus, e é por causa destas abominações que Deus, seu Deus, está expulsando essas nações de sua presença. Não inquira sobre o futuro, quer dizer, não fica procurando saber, e agora, o que vai acontecer amanhã? Seja íntegro com Deus, seu Deus. Essa frase é o conselho da Torá, seja íntegro com Deus, seu Deus, seja, acredita naquelas coisas que estão acontecendo, não procura presságios, momentos, etc., para poder fazer, não liga a tua vida baseado na astrologia, ou seja, fica, essa astrologia é bom, etc., apesar que existe, então vem a Bíblia, fala de uma maneira geral, conselho geral, seja íntegro, cara, acredita em Deus, tudo, etc. Apesar de tudo isso, é importante a gente estudar o que consta nos livros a respeito. Por quê? Por que eu falo isso para vocês? Calma aí. Como que se chama o destino em hebraico? Quando a gente quer saber o que vai acontecer, o signo, o destino, como é que isso é chamado em hebraico? Isso é chamado de mazal. Mazal é sorte, que a gente fala, e mazalot é signo, tá certo? Bom,
Mazal é uma palavra que vocês conhecem. Todo mundo diz, Mazal Tov. Você quer comemorar alguém, você fala Mazal Tov. O que você está falando para ele? Que o teu signo seja bem. Mazal Tov, você está falando que teu signo seja bem. Pô, é estranho, né? Mazal Tov. Pô, Mazal, você está usando a palavra Mazal. Mazal para signo, você está falando Mazal? Ou, por exemplo, quando você faz um aniversário. Eu fiz o aniversário, parabéns, porque Mazal Ogover, o teu Mazal hoje tá forte, teu Mazal tá forte. Pô, quer dizer que tem Mazal, quer dizer que tem sorte aqui, tem destino, tem influência de alguma coisa. Ao ponto que você fala, o teu Mazal, tua sorte. A gente precisa entender o que quer dizer essa sorte. Nós vamos explorar devagarzinho. Eu não tenho pressa para poder acabar, e a gente vai estudando devagar. Se Deus quiser, a gente vai ver mês a mês o que significa realmente esse destino. Mas por isso eu estou começando pelo fim, que é importante que, além daquilo que já está escrito, a gente não deve procurar as estrelas, etc., como rotina, né? Como, sabe, sine qua non. Senão eu não vou fazer negócio, primeiro eu vou consultar o meu. Não é por aí. Nós temos que ser íntegros com Hashem. Mas, definitivamente, na lei judaica, a gente encontra, como eu estou falando para vocês. Por exemplo, mudança, vai na terça, porque terça é um bom dia. O que é bom dia? Você acabou de me falar que não tem bom dia, não tem qualquer dia bom. Não, mas olha, a princípio faz na terça. Quer dizer, nós estamos vendo aqui que existe uma certa influência e um impacto, tá? Que os planetas, que certas estrelas, elas realmente influenciam no mundo. E realmente o Talmud fala que existem 7 planetas que influenciam a vida de uma pessoa, e a gente vai chegar lá com muita calma. Da onde a gente sabe que existe influência das estrelas ou não? É uma coisa muito discutida no decorrer dos milênios do judaísmo, e tem opiniões para lá e para cá. Veja, nós temos um grande exegeta que todo mundo já conheceu falar, já falou, todo mundo já conhece esse grande homem chamado Rabbi Moshe Ben Maimon e o Rambam. E o Rambam dá opinião de uma maneira muito crítica, ele é clara e objetiva. Ele diz que nada disso não funciona. Essas coisas não têm nada a ver. Estrelas não influenciam absolutamente nada, nada, nada. Ele diz que é zero. O Rambam, ele fala que as estrelas não têm influência nenhuma. Ele fala isso tanto em Orhot Avodah Zarah, nas leis sobre idolatria, e também por uma carta que ele escreveu. Uma vez, o Rambam ele escreveu para os judeus que estavam em Marsella, na França, e ele escreve e fala, cara, tudo isso que está escrito, mesmo que está escrito no Talmud, das forças, influências, tudo isso aqui é que os sábios escreveram na época só para poder acalmar os judeus que apareceu a ideia dos Emoritas, que era um povo que estava falando sobre as estrelas. Então, os sábios, já que estavam levantando a poeira que os outros povos estavam falando sobre a influência da Lua, da influência dos planetas, então os sábios começaram também a falar só para poder aquietar o povo. Assim, o Rama me escreve de uma maneira clara, porque ele diz que tudo isso aqui é bom, nada disso funciona, nada, tudo isso aqui é baboseira. Ele não acredita de jeito nenhum. Porém, é uma opinião única, tá certo? Não é todo mundo que pensa desta maneira. O Rama era um grande, ele tem direito de opinar e de falar. Mas, se a gente for ver, na real, a gente vai encontrar que realmente existe um certo domínio, existe uma certa influência dos planetas, que fica difícil de interpretar os versículos, como a gente vai ver, e vários casos que eu vou trazer para vocês, tudo isso como aula primordial para a gente começar a entrar, para depois estudar realmente, de fato, o que cada planeta ele tem um certo poder. Vejamos como base inicial o Gênesis, não, o primeiro livro da Torá. Quando a Torá ela relata sobre a criação do mundo, eu vou ler para vocês. No 4º dia da criação, Deus ele instalou os planetas, tá certo? O Sol e Lua e as estrelas. A gente sabe disso. Deixa eu ler para vocês o que consta lá em Parashat Bereshit, e eu já vou ler com a interpretação do Rashi do Humash Gutnik, tá bom? Isso é importante dizer para vocês que já vem com uma certa explicaçãozinha desses versículos. Estamos no 4º dia da criação, prestem atenção. Deus disse, sejam luminárias do firmamento celeste para separar entre o dia e a noite. Ok, Deus colocou o sol e a lua que vai separar entre o dia e a noite. Elas servirão como presságios, olha a linguagem, de maus eventos, quando ocorrer uma eclipse, e também determinarão a época das festividades judaicas, e o sol e a lua definirão os dias e os anos.
elas também serão luminárias no firmamento celeste para brilharem sobre a terra. E assim foi. Então Deus criou essas luminárias, estamos falando de Sol e Lua, para determinar maus eventos, vão servir como presságios. Vai determinar a festa e vão iluminar o mundo. Continua a Torá dizendo no quarto dia, Deus criou duas grandes luminárias, mas como elas entraram em conflito, ele reduziu o tamanho de uma delas, que foi da lua. Assim, olha a linguagem da Torá. A luz maior, Deus instalou para governar o dia. A palavra é governar, pessoal. Governar o dia. E a luz menor para governar a noite. E ele fez as estrelas para apaziguar a lua. Deus colocou-as no firmamento celeste para brilharem sobre a terra, para regerem sobre o dia e para separar entre a luz e a escuridão. Deus viu que era bom, era tarde, era noite e quarto dia. Veja, a linguagem aqui no Gênesis em hebraico, lememshelet. Memshelet em hebraico significa, memshalá significa domínio. Quer dizer que Deus colocou Sol e Lua para ter um certo domínio sobre a Terra. Cara, é difícil de você dizer que Sol e Lua, então, quer dizer, ou outros planetas, pelo menos aqui a Torá fala Sol e Lua e estrelas, tem um certo domínio. O Sol do dia, a Lua de noite, quer dizer, essa palavra domínio a gente precisa explorar, quer dizer, domínio. O que quer dizer domínio? O que quer dizer que os planetas eles têm uma certa influência sobre nós? Será isto real? O que o planeta ele pode, de repente, ter um certo impacto sobre nós? Como que um planeta pode ter um certo impacto sobre nós? Afinal de contas, aparentemente, até hoje, pelo menos até essa aula, eu pensei que os planetas e as estrelas são seres, quer dizer, quer dizer, na verdade é uma criação que Deus fez, mas é uma criação física. Será que esses seres podem ter um certo governo, influência? Eles não são pau-mandado? Eles não fazem a rotina deles, as esferas, enfim, toda a circulação deles não é já prescrito e pronto? Como que funciona isso? Então, para isso eu vou te trazer uma lei, por incrível que pareça, do próprio Maimônides, apesar que nós falamos que ele é contra toda a influência das estrelas. Veja o que Maimônides fala sobre as estrelas do céu. Presta atenção o que Maimônides fala. Tudo isso é para poder entrar dentro do espírito, ok? Olha só, diz Maimônides no livro dele, Ilhot Estudar Torá, em outro lugar. Ele diz o seguinte, veja o que ele fala, na lei 9. Todos os astros e esferas, estamos falando dos planetas, possuem alma. Vocês sabiam disso? Que a Lua tem alma, Júpiter tem alma, está falando que o Saturno tem alma. Todos os astros e os planetas, eles têm alma, vírgula, conhecimento e intelecto. Sabiam disso? Alguém sabia alguma vez aqui que os planetas, eles têm raciocínio? Que os planetas, eles têm alma, que mantém eles existentes, tá bom? Mas eles têm conhecimento e intelecto. Não somente isso. Olha o que ele traz. Eles são viventes e reconhecem aquele que falou e assim fez o universo existir. Eles reconhecem a Deus. Conforme a grandeza e o nível, cada um louva e glorifica o seu Criador, como fazem os anjos. A gente sabe que os anjos, eles estão sempre consagrando a Deus, diz Maimônides, que os planetas igual. Os planetas, quando eles fazem a sua jornada, eles estão louvando a Hashem, cada um de acordo com o seu nível. E assim como eles reconhecem o santo bendito seja ele, eles também têm consciência de si mesmos e dos anjos acima deles. Olha o que o Rambam ele fala, pessoal. Olha só como ele termina essa lei. A sabedoria possuída pelos astros e pelas esferas é menor que a dos anjos e maior que a dos seres humanos. Você está escutando? As estrelas que Deus ele instalou, eles têm conhecimento maior que a gente. Maior que a gente. Imagina, eles têm um conhecimento da grandeza divina, enfim, whatever. Se a gente pudesse medir o conhecimento nosso e o conhecimento das esferas, Maimônides traz que as esferas dos planetas, eles têm conhecimento. Então, poxa, a gente está vendo que, para começar, eles têm uma alma, e a gente vai ver isso em outros livros mais da Cabala, dizem que Deus ele colocou anjos para conduzirem essas esferas, tipo para ser o guia dessas esferas. Tem o nome desses anjos. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá
eu vou depois compartilhar com vocês, quando a gente começar a estudar de verdade e começar a ver cada astro e planeta e a influência dele específica em cada hora e hora do dia, e depois no mês em geral, que essa é a astrologia judaica, que nós temos os nossos livros, tá certo? Aí a gente vai ver também cada anjo e anjo correspondente a estes planetas que tem influência sobre a Terra. Mas vocês estão vendo aqui que Maimônides, primeira coisa, ele fala, puxa, os astros, eles têm conhecimento, os astros, eles têm entendimento. Como se não bastasse só mais uma prova antes de entrar nas historinhas do Talmud, que eu acho que isso é importantíssimo também a gente falar. Quando a gente está falando sobre os astros, né, e sobre a influência deles, veja um trecho da oração do nosso Sidur. Isso é uma coisa fenomenal. Isso tudo para poder comprovar como que realmente os astros eles têm o poder. A gente precisa entender isso, se isso é real, tá certo? A gente precisa entender se realmente os astros eles têm poder ou eles não têm poder. E aqui a gente está vendo, tudo indica que sim, que eles têm poder. Mais uma prova é esta prova que é fantástica também na reza de manhã Shacharit. Na sinagoga, quando a gente reza no Shabat de manhã, tem um trecho na oração que eu vou ler para vocês, talvez a gente não preste atenção. Mas veja que bonito. É um dos trechos até cantados, antes ainda do Shema Israel, quando chega naquele trecho que é lá do Nalkolama, assim, cada um canta de uma maneira. Veja o que nós falamos lá, eu vou ler para vocês, que é um negócio incrível, é um negócio fantástico e fica difícil de refutar palavras como essa. Veja o que traz o Sidur para nós. Nós falamos assim, nessa oração. Deus Todo-Poderoso é o amo sobre todas as obras. Bendito é Ele, abençoado é Ele pela boca de toda a alma. Sua grandeza e bondade preenche o mundo, compreensão e entendimento cercam sua majestade. Ele é enaltecido acima dos santos raios dos anjos e adornado em glória acima da carruagem, o mérito e a retidão encontra sobre seu trono, a bondade e a misericórdia preenche a sua glória. Agora, presta atenção nestas palavras. As luminárias que nosso Deus criou são boas. Está falando dos Meorot, que está escrito no Gênesis, que a gente acabou de ler, Sol e Lua e os planetas. Vamos lá. As luminárias que nosso Deus criou são boas. Ele as formou com entendimento, quer dizer, eles têm entendimento, com compreensão e com sabedoria. Quer dizer, com Chokhmah, Binah e Dat, que a gente está falando com Rabat. Vírgula. Os dotou de força e de poder, para que possam governar dentro do mundo. Que é a frase mais forte que isso? Calma aí. A gente fala isso todo Shabbat de manhã. Koach ugvurah natan bahem. Força e poder Deus colocou nessas estrelas, nesses astros. Lihiot moshlim bekeretel, para dominar, moshel, tá vendo? A mesma linguagem dos gentios, para que possam governar bekeretel, dentro do mundo. Estão cheios de fulgor e manobrilho, seu esplendor é belo em todo mundo, se alegram ao sair, regozijam ao se pôr, isso tudo louvando a Hashem, cumprindo seu reverencial temor aos céus, glória e honra, eles dão ao seu nome. Vocês estão vendo aqui, eu não vou continuar aqui, o resto, o que é mais importante desse trecho é isto. Deus criou as luminárias, deu entendimento a elas e as dotou de força e poder para que possam governar dentro do mundo. Pessoal, aqui a gente está vendo que realmente existe uma certa influência das estrelas, existe constelações, existe o tal dos signos, existe os meses eles têm uma constelação, cada mês tem uma constelação. Essa constelação de cada mês que nós chamamos de signo tem uma certa influência quando o Sol está brilhando sobre elas, enfim, e aquilo tem um certo resultado. Aquele resultado gera características para as pessoas que nascem naquele período daquele mês. Fora isso, tem cada dia da semana um planeta que rege, e aquele planeta influencia o dia da semana. Fora isso, existe um planeta que rege a cada hora e hora do dia. De cada dia da semana, tem uma tabela, depois eu vou fornecer para vocês, está tudo preparadinho, para que você possa saber qual foi a hora que você nasceu e que planeta regia naquela hora, para você entender as características que tem aquele planeta e, enfim, procurar se identificar com o seu planeta e com a característica daquele planeta.
Veja, isso é a proposta da nossa aula que a gente vai estudar. Daqui, a gente está vendo, não como o Maimônides estava falando, que nada disso existe, que realmente existe. Qual que é a prova maior para isso? Eu vou te contar, então, algumas histórias do Talmud, antes de entrar na prática, para explorar cada planeta e os signos e os meses, ok? Só para a gente entender e trazer prova maior que realmente estas coisas influenciam ou não. O Talmud traz no Tratado de Moed Katan, um tratado onde o Talmud, para começar, esse assunto está discutido em diversos lugares no Talmud. E um dos lugares é o Tratado de Moed Katan. No Tratado de Moed Katan, e também tem o Tratado de Shabbat. Mas no Tratado de Moed Katan, eu vou ler aqui para vocês, tem uma seguinte afirmação que diz o sábio Rava. Agora, veja só, no Talmud, nós temos dois sábios com esse mesmo nome. Só que um termina com rei e outro termina com Aleph. O que termina com rei, ele chamava Rabba, é o Beit. O que chamava com Aleph, ele é chamado de Rava. Tá? Todo lugar onde está Reish Beit Aleph é Rava. O Rava era aluno de Rabba. Ok? O Rava, ele era muito amigo de Abaye. Existiam dois sábios, Abaye e Rava. Eles discutiam, eles eram alunos de Rabba. Então, lembra, o Rabba com o rei. Quem era esse Rabba com o rei? Pessoal, só para dar uma palhinha para vocês, quem era esse Rabba com o rei? Meu Deus, o primeiro capítulo do Tânia, ele fala o seguinte, que Rabba, ele era um tzadik tão grande, tão grande, tão grande, que lo passe por Memegir, ele não parava de falar a Torá, ao ponto que o Malach HaMavet, o anjo da morte, não conseguia tirar a vida dele. Porque o cara que fala a Torá constantemente, o anjo da morte não tem acesso. E está escrito no Tânia, no primeiro capítulo, que Rabba, ele achava que ele era Beinoni, ele não se achava um tzadik, mas ele, Rashá não sou, mas também não sou um tzadik, ele achava que ele era Beinoni. E o Rebbe faz a pergunta no Tânia, como esse homem grande que mais nunca parou de falar a Torá pode se achar que ele era um Beinoni? Estamos falando um tzadik, mas um tzadik com categoria, estamos falando de gente graúda, estamos falando de gente gigante. Olha o que diz o Talmud, afirma Rava. Presta atenção, sabe aqui o Talmud, no Tratado de Moed Katan. Diz para nós o Talmud, Amarava, disse o Rava, que era o aluno de Rava. Tem três coisas que não adianta você fazer o que você quiser, que não vai alterar, e sim quem domina é o teu destino, e pronto. Assim diz o Talmud. Amarava, Haye, Banei, Umezoine, vida. Isso significa quantos anos você vai viver, quantos anos você não vai viver? Cara, não tem como você alterar. Isso aqui é teu destino. Banem, quantos filhos você vai ter, quantos filhos você não vai ter? Depende de Deus. Mezoine, teu sustento. Quanto você vai ter, quanto você não vai ter? Diz Rava, lobis rutalhamita. Não depende de mérito nenhum. Não é mérito nenhum. Você pode ser um tzadik, isso não vai mudar. Você pode ser uma hora achar, isso não vai mudar. Desculpa, isto são coisas que não dependem de mérito. E são as três coisas fundamentais da vida de uma pessoa. Estamos falando aqui vidas. E quanto você vai viver? Filhos e sustento. O que mais você quer? Quando você vai abençoar uma pessoa, você fala que você tenha vida longa, você tem os seus filhos, na casa dos seus filhos, você tenha sustento em Parnassá. Você quer abençoar alguém, se abençoa nesses três âmbitos. A gente sempre fala que você tenha vida, filhos e sustento em abundância. Esses três assuntos principais da vida de Rava, no Talmud, em Moed Katan. Mas ele fala declaradamente. Esses três casos, lobishut aliamilta, não depende de mérito, sim, elabemazala aliamilta, depende do teu mazal. Cara, a gente vai ver a estrela que você nasceu, se a estrela foi boa, você vai levar, se a estrela não foi boa, você não vai levar. Qual que é a prova? Continua o Talmud falando, veja só a prova, diz o Rava, falando, porque o meu mestre, o Rabba, e o Rav Hizda, eles eram amigos. Tinha o Rabba, esse tzadik que eu falei do primeiro capítulo da Tânia. E o Rav Hizda é um outro sábio do Talmud. Os dois eram tzadik gmuri. Os dois eram grandes justos, tá bom? Dois, ao ponto, imagina, eles pediam chuva, Deus mandava. Se você pedir chuva, Deus mandava. É certo que chuva, no Tratado de Tanit, fala que chuva está na mão de Deus. A chave que está na mão de Deus. Não adianta que a pessoa pode dançar a dança da chuva, se meu amigo está na mão de Deus. Chuva está na mão de Deus. Somente grandes tzadikim conseguiam ter acesso a isso. E Rabba e Rav Hizda, eles tinham acesso até mesmo à chave da chuva. Eles pediam, Deus mandava. Se eles pediam, Deus mandava, nós estamos falando aqui
um nível de tzadik que tá lá no topo. Um rezava pedir a chuva, o outro rezava pedir a chuva. Os dois tinham essa chegada a Deus, eles eram muitos devotos. Diz o Talmud, sabe qual que deu a vida deles? Os dois grandes tzadikim, tá bom? Dois grandes justos, igual. Só que olha a vida dos dois. Rav Hizda Hayatish Betar Teshrin. O Rav Hizda viveu 92 anos e o Rabba Hay Arbaim. O Rabba viveu só 40 anos. Rav Hizda Shitim Hilule. O Rav Hizda, em 92 anos, fez 60 casamentos dos seus descendentes. E o Rabba, nos seus 40 anos, fez Shitim Tichle, fez 60 enterros dos descendentes deles. Veio Rav Hizda, os familiares de Rav Hizda, eles comiam farinha a melhor farinha, eles davam para os cachorros comerem. Então, imagina o que eles comiam. Davam para o cachorro comer farinha, que era comida de homem, de seres humanos. Tá certo? E nunca precisaram de nada. Já os familiares de Rabba, eles faltava pão de cevada, que era de animal, e eles não tinham. Nem a cevada, pão de cevada eles não tinham para comer, que é comida de animal eles não tinham. O que vocês acham dessa passagem nesse Talmud? Quer dizer que o Talmud ele afirma aqui, cara, Mazal existe, a sorte existe o destino. Tem certas coisas que não adianta você querer mudar. Você viu aqui que teve dois grandes sábios no Talmud, um que era gigante e que viveu muito bem, e outro que também era gigante e não menos, e viveu uma vida perrengue, viveu uma vida desesperadora. E você vai falar o quê? Que não tem Mazal, que não tem sorte, que não tem destino? É claro que tem destino. Porque a gente está vendo que essas três coisas, a pessoa ela não conseguiu alterar, pelo menos nessa afirmação, conforme a opinião de Rafa. Ele disse que não dá para alterar. Veja, é a opinião final? É uma opinião do sábio, está escrito no Talmud. Verdade, pessoal. Tem uma outra opinião de Rabi Yohanan, na Gemara em Shabbat, no final de Gemara em Shabbat, onde lá Rabi Yohanan ele diz o seguinte, calma aí, a gente pode alterar destino, que que tem destino, tem, mas que a pessoa ela pode alterar. Às vezes ela pode alterar, tem certas coisas que a pessoa pode fazer, tem certas coisas que a pessoa pode fazer que pode alterar o seu destino. E lá o Talmud questiona, tem Mazal para o povo de Israel, em Mazal para o povo de Israel, não tem ou não tem? Ele fala, não, em Mazal para o povo de Israel. Na própria pergunta do Talmud, se tem Mazal para o povo de Israel, significa que existe Mazal. Que Mazal existe, existe. A questão é se para o povo judeu é sine qua non. Quer dizer, que se nós somos completamente abaixo dos signos, dos signos e da influência dos signos. Será que? Então, essa discussão no Talmud. Rava diz, cara, filho, vida e sustento não é mérito, é maso. E já outros falam, lavdavka, não obrigatoriamente. Tem um versículo em Irmial que eu preciso comentar isso com vocês. No capítulo de Jeremias, capítulo 10, versículo 2, ele fala o seguinte, El derech hagoim al telamedu. Assim diz Hashem, não aprendais o caminho dos gentios. Veotot hashamayim, e os sinais dos céus, né? Você não te espanta. Não te espantes. Por quê? Que é rato hagoimaema. Quem tem que se espantar? Quem tem que ficar com medo? Quem tem que se atemorizar? Dos sinais dos céus, que são as estrelas, são as nações. Quer dizer que desse profeta Irmial a gente diz o seguinte, que que tem, que tem a influência, tem influência. Quem tem que realmente, e que não tem como mudar de nenhuma maneira, e sim, eles são completamente regrados por conta da influência desses planetas que dominam e que têm influência sobre nós, são as nações. Já a gente, o profeta diz, não temas, sabe? Não precisa temer o destino, não precisa temer as estrelas, etc. Quem tem que temer, isso são os goim, isso não são os judeus que têm que temer. Pessoal, tem ainda mais uma aula que eu preciso falar, isso, quer dizer, eu quero manter a minha tradição de manter a nossa aula de meia hora. Doa quem doer, não faz diferença. Eu vou desligar daqui a pouco a gravação que eu estou gravando a aula, eu vou deixar vocês perguntarem, mas é importante a gente manter meia hora de aula para não cansar, e que a gente sabe que meia hora por semana a gente está estudando um pouquinho de Torá, pelo menos a gente tem fixado meia hora de Torá. Eu ainda estou na primeira aula de introdução, daqui deu para vocês verem que é um tema interessante, é um tema bacana. Como eu falei para vocês, estou voltando ao início,
devemos seguir, sabe, confiantes em Hashem, sabe, não precisamos encanar com essas coisas, mas nós vamos sim estudar, porque eu acho que isso faz parte da nossa Torá. O Talmud discutiu sobre isso. O Sefer Yetzirah, que foi escrito por Abraão Avinu, conforme a Kabbalah, fala dos signos, fala da influência dos signos. É importante a gente saber a nossa visão de como que realmente o judaísmo, nos nossos livros, tem sobre os signos. Esse vai ser o propósito da nossa aula, simplesmente para poder estudar e ver as influências, mas, obviamente, não para a gente encanar, ficar encanado disso. Mas esse é o propósito desse ciclo que a gente vai começar a estudar. Não tenho tempo, prazo para poder terminar também, eu vou devagarzinho e a gente vai falando devagar. Então, por hora, como primeira aula, eu sei que a gente fica com aquele gostinho de quero mais, que é verdade assim que é, mas faz parte da nossa aula, se Deus quiser. Na semana que vem a gente vai continuar nessa aula com o prefácio e eu vou interromper a gravação.